No final do Sermão do Monte, meus queridos, Jesus faz uma comparação entre dois construtores. Um deles construiu sobre a sua casa sobre a rocha, e o outro construiu a sua casa sobre a areia. Ao olhar à distância, ambas as casas pareciam muito semelhantes. Ambas as casas pareciam ter a mesma funcionalidade. Ambas as casas eram esteticamente atraentes e bonitas. Mas havia uma diferença fundamental entre estas casas. E esta diferença é onde elas estavam construídas. Uma delas sobre a rocha, a outra sobre a areia. E Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante ao homem que construiu sobre a rocha. Aquele que ouve a sua palavra e não a pratica é semelhante ao homem que construiu sobre a areia. Isso nos leva a nos questionarmos nesta noite sobre que fundamento nós temos construído a nossa vida. E como eu e vocês temos reagido em relação à palavra de Deus. A ouvimos e praticamos, ou a ouvimos e não praticamos? Em todo caso, o ouvir responsabiliza aquele que constrói. Então, eu quero que você responda em seu coração, nesta noite: como é que eu tenho construído a minha casa? Aquele que constrói sua casa ouvindo e praticando a palavra de Deus, aquele que constrói sob a rocha, não deixa de enfrentar, a semelhança daquele que construiu sob a areia, as tempestades. Não deixa de enfrentar as correntes de águas, não deixa de enfrentar os ventos, não deixa de enfrentar os vendavais que muitas vezes testam os seus fundamentos. Notem que não há uma diferença em relação às circunstâncias que afetam os justos e os que constroem a sua casa sobre a rocha, com aqueles que são ímpios e constroem a sua casa sobre a areia. Entre os sábios que ouvem e praticam, e entre os nécios que ouvem e não praticam. As circunstâncias, os contextos, as tribulações, as dificuldades são semelhantes. Mas, meus queridos, o que faz a diferença é a forma como nós passamos por isto. E esse texto que nós lemos diz que podemos usufruir de 3 bênçãos ao passarmos pelas tempestades, pelos ventos, pelo ímpeto das águas, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas incertezas. E esse texto, meus amados, vai nos convidar, em primeiro lugar, a nos regozijarmos na esperança. E eu pergunto, qual foi a última vez que você sentiu uma alegria intensa, uma alegria contagiante, uma alegria renovadora em seu coração e em sua alma? Qual foi a última vez? Medite nesse momento e responda em seu coração. Se você teve uma experiência assim neste mês, se você teve uma experiência assim nesta semana, ou se no dia de hoje você teve uma experiência assim. Meus amados, muitas pessoas têm dificuldade de encontrar esse momento. Muitas pessoas têm dificuldade de relatar esta experiência, de testemunhar sobre esta alegria. Por quê? Porque grande parte da alegria que as pessoas buscam está em ter e não em ser. Está em receber e desfrutar e não em esperar. E esse texto vai nos fazer um desafio aparentemente contraditório: regozijai-vos na esperança. É possível eu ter regozijo, eu ter uma alegria intensa, contagiante e renovadora sem receber, sem contemplar, sem tatear. É possível eu ter esta alegria porque eu espero. Diz o texto: regozijai-vos na esperança. Podemos sim experimentar verdadeira, intensa e plena alegria, uma alegria renovadora por esperar, por apenas esperar. Mas o que é esperança?
Biblicamente, esperança não é um desejo otimista que se fundamenta nas circunstâncias, que se fundamenta nos contextos da nossa vida. Biblicamente, amados, a esperança cristã se fundamenta no Deus em quem nós cremos. E na certeza de que esse Deus em quem nós cremos cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas, é fiel em todas as coisas. Meus amados, regozijar-se na esperança envolve a confiança na fidelidade de Deus, a confiança na realização de suas promessas, promessas que nós abraçamos pela fé em Jesus Cristo. Porque eu e vocês podemos nos regozijar na esperança. Esses dias refletimos sobre este ponto numa visita que fizemos a uma irmã em nossa igreja e alistamos algumas razões. Quero repeti-las. Primeira delas, porque eu e vocês podemos nos regozijar na esperança. Primeiro, porque a nossa alegria, o nosso regozijo se fundamenta em quem Deus é, no ser de Deus. E quem Deus é? Como é o ser de Deus? Quero destacar alguns atributos apenas do Senhor, mas pense que o Deus em que eu e vocês cremos é um Deus que sabe todas as coisas, em todos os detalhes, sobre a vida de todas as pessoas, por todo o tempo. Deus é onisciente. O Deus em que eu e vocês cremos também é um Deus onipotente, que pode todas as coisas, cujo poder está inteiramente em suas mãos, a quem pertence o céu, a terra, o mundo, os que nele habitam e tudo aquilo que nele se contém. E esse Deus, meus queridos, é um Deus também onipresente, que não se aparta de você, que está contigo em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Se eu e vocês meditarmos, refletirmos e confiarmos nesse Deus onipotente, onisciente e onipresente, nós podemos sim, enquanto esperamos, ter alegria, nos regozijarmos. Pensem, este Deus sabe, esse Deus pode, esse Deus está. Não estamos sozinhos em nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nas tempestades da nossa vida, naqueles momentos de incerteza, naqueles momentos onde, a semelhança do salmista, o chão parece fugir de debaixo dos nossos pés, naqueles momentos onde pessoas se levantam contra nós e nos pressionam como se fôssemos uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Nós não estamos sozinhos, o Deus onipotente, onisciente e onipresente está conosco. Regozije-se na esperança. Podemos nos regozijar na esperança, porque ela não se fundamenta no nosso otimismo, mas nas promessas de Deus. Eu e vocês esperamos nas promessas de Deus. E se ao esperar nas promessas dos homens nós nos frustramos, muitas vezes nós somos envergonhados. Quando nós esperamos em Deus, não há frustração, não há vergonha. A Bíblia afirma: dos que esperam em Deus, nenhum deles será envergonhado. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Há um texto maravilhoso, Números 23:19, que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, cumprirá. O que Ele falou, Ele fará. Podemos nos regozijar na esperança, meus amados, porque a nossa alegria se firma no plano e no propósito de Deus para as nossas vidas. E é curioso, eu não conheço em detalhes este plano, eu não conheço em detalhes esse propósito, eu não sei o que me acontecerá daqui a meia hora, mas a Bíblia nos diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus antes da existência de qualquer um deles. Quando éramos a substância ainda informe no ventre da nossa mãe, quando estávamos sendo formados e entretecidos como nas profundezas da terra, lá estava Deus. Ali estavam presentes as digitais do nosso Deus onipotente, onisciente e onipresente. E ali a minha vida e a sua vida foram delineadas, foram escritas em todos os seus detalhes. E é por isso que eu, sem ver, sem receber, posso me alegrar, posso me regozijar na esperança. Por quê?
Porque Deus tem um plano para a minha vida. E porque a minha vida tem um propósito diante do Senhor. Posso me alegrar também na esperança, porque Deus governa o universo. Deus governa todas as coisas, diz-nos a Bíblia, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há uma doutrina maravilhosa, a doutrina da providência, que diz que Deus governa, Deus preserva e Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em todas as coisas está o dedo de Deus. Mateus 10, 29 afirma que nem um pardal cai por terra sem que seja da vontade de Deus. E a Bíblia diz: as aves são criadas por Deus, mas valemos muito mais do que as aves. Podemos nos regozijar na esperança, porque tudo que somos, tudo que temos e tudo que teremos da parte de Deus se constitui em bênçãos provenientes da sua graça. Não é porque eu e vocês merecemos, não é porque eu e vocês conquistamos, não é porque eu e vocês somos bons o suficientes para receber, não. Todas as maravilhas divinas fluem sobre a nossa vida, porque Deus é Deus, porque Deus é fiel, porque Deus é gracioso. E é possível, portanto, nos regozijarmos na esperança. É possível nos regozijarmos na esperança, porque quem fez a promessa é fiel. E para todas as suas promessas, Deus tem um sim. Ao meditar nisso, meus queridos, temos nós nos regozijado na esperança? Temos nós experimentado essa alegria restauradora e renovadora por esperarmos em Deus? Regozijai-vos na esperança, nos convida o apóstolo Paulo. Mas além disso ele diz: sede pacientes na tribulação. Conhecemos as razões e acabamos de ver juntos por quais motivos eu e vocês podemos nos regozijar na esperança, podemos nos alegrar na presença de Deus. É possível que nós muitas vezes tenhamos meditado em todas estas razões pelas quais podemos ter alegria na esperança, mas eu pergunto: quando enfrentamos a tribulação, estas coisas saem da nossa mente e vêm para o nosso coração? Estas coisas se constituem em motivos para descansarmos em Deus, para repousarmos sob os cuidados de Deus, ou nós, quando vêm as tribulações, nos afligimos, nos angustiamos, ficamos cheios de ansiedade e até murmuramos diante de Deus? Como nós reagimos diante da tribulação? Nos desesperamos quando a nossa oração aparentemente não foi respondida? Ficamos indignados quando as limitações e as dificuldades batem insistentemente na nossa porta? Nos revoltamos e nos enchemos da amargura, achando que Deus se esqueceu de nós, quando nós muitas vezes vemos os ímpios prosperando ao nosso redor e nós, como servos de Deus, consagrados a Ele, enfrentamos dificuldades e restrições? Como nós temos reagido na tribulação? Meus queridos, o apóstolo Paulo não engana os seus ouvintes, dizendo: olha, a vida do cristão será uma vida apenas de vitórias, será uma vida apenas de benefícios, será uma vida apenas de sucesso. Olha, o cristão não enfrentará limitações, privações ou dificuldades. Olha, o cristão, ele prosperará em todos os aspectos. Não aprendemos isso nesse texto, não aprendemos isso na palavra. Esse texto nos diz que sim, tribulações podem vir de encontro à nossa existência, à nossa experiência. O salmista, no Salmo 40, diz que os seus pés estavam como que num tremedal de lama, num poço de perdição. Lá no Salmo 62, o salmista afirma que as pessoas insistiam e batiam com ímpeto contra ele, adversários nominados e inominados se levantavam contra ele, como se ele estivesse prestes a cair, como se fosse um muro pendido sem fundamentos. Jesus, na conclusão do Sermão do Monte, diz que as tempestades, os ventos e as ondas batem com ímpeto sobre a casa da rocha, sobre a casa da areia. Portanto, meus amados, nós teremos sim tribulações. No entanto, a Bíblia nos desafia a
nos alegrarmos enquanto esperamos. E enquanto estamos sendo atribulados, enfrentarmos as tribulações com paciência. Os irmãos perceberam que uma virtude chama a outra? Se eu e vocês nos regozijarmos na nossa esperança, com certeza nós seremos pacientes na tribulação. Meus queridos, o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, quando dá tribulação, ele as enfrenta sob uma outra perspectiva. E como nós enfrentamos as tribulações? Como aquele que está edificado sobre a rocha enfrenta as tribulações? Primeiramente, sabendo que as tribulações não são definitivas e nem solitárias. Preste atenção, se você, meu irmão, minha irmã, está sendo atribulado, está enfrentando o sofrimento, a dor, as limitações, as incertezas, saiba que elas não são definitivas. E nem você as enfrenta sozinho, elas não são solitárias. No Salmo 32, o salmista Davi afirma: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Perceba que ele não diz, mas o que confia no Senhor não enfrentará sofrimento. Ele entende que o sofrimento virá sobre a vida do ímpio e sobre a vida do justo, mas declara: ao que é filho de Deus, ao que é nascido de novo, ao que entregou a sua vida a Jesus, a misericórdia do Senhor o assistirá. Podemos, meus amados, ser pacientes na tribulação, porque a tribulação para nós cristãos cumpre um propósito divino. Notem, essa é uma afirmação que eu e vocês devemos fazer pela fé. Toda e qualquer tribulação, toda e qualquer dor que enfrentemos individualmente ou como igreja, cumpre um propósito divino. Jó compreendeu isso. Compreendeu isso após ter perdido tudo. Ter perdido a sua família, ter perdido os seus bens, ter perdido a sua autoestima, ter perdido a sua saúde, e em meio a amigos, entre aspas, ele disse: eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos há de ser frustrado. E qual foi o propósito da tribulação que Jó enfrentou? Note, uma tribulação que foi provocada pelo diabo, sob a permissão de Deus. Qual foi a finalidade? Jó demonstra qual foi essa finalidade. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, que por Deus era considerado um homem justo, um homem íntegro, um homem temente, na tribulação experimentou um propósito de conhecer a Deus ainda mais, ainda melhor, ainda mais profundamente, ainda mais intimamente. Portanto, meu querido, minha querida, se você está passando pela tribulação, procure encontrar as lições que Deus quer te ensinar. Procure ver nas tribulações o propósito de Deus, porque as tribulações para nós cumprem um propósito da parte do Senhor. Podemos ser pacientes na tribulação, porque à luz da eternidade, toda a nossa tribulação, ainda que dure no tempo total da nossa vida, é leve e momentânea. À luz da eternidade, isso é insignificante, meus queridos. Seja qual for a sua duração, seja qual for a sua intensidade, a nossa tribulação, diz a palavra, é leve e momentânea. E é o apóstolo Paulo que afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Portanto, talvez Deus permita tribulações na minha vida, na sua vida. Talvez você esteja enfrentando tribulações singulares, incomparáveis, intensas, profundas, doloridas, extenuantes, exaustivas. Mas, meu amado, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho.
As tribulações não durarão para sempre. Essas tribulações estão cumprindo um propósito que Deus sabe ser necessário na minha vida e na sua vida. E essas tribulações, ainda que sejam experiências que viveremos no decorrer desta nossa vida, 70, 80, 90, 100 anos, à luz da eternidade, serão leves e serão momentâneas. Porque eu e vocês atentamos para as coisas que não vemos, e sim para as coisas que estão, e não para as coisas que estão diante de nós. E finalmente, a terceira forma é de eu e vocês que edificamos a nossa vida sob a rocha, ouvindo a palavra de Deus e praticando, é na oração, sendo perseverantes. E é interessante relacionar as duas virtudes anteriores, as duas recomendações anteriores com esta. Elas estão, de fato, intimamente relacionadas. Na primeira, eu e você somos convidados a nos regozijarmos, a nos alegrarmos, não naquilo que vemos, mas naquilo que esperamos. Na segunda, eu e você somos convidados, num contexto de eventuais tribulações, a ser perseverantes diante da presença do Senhor. E nesta nós somos convidados a não esmorecer nessa esperança, orando em todo o tempo, perseverando em oração. E, meus queridos, faz necessário que nós nos perguntemos, como tem sido a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de intimidade e de comunhão com Deus? Quanto tempo temos gasto em buscar a face de Deus, em buscar o Santo dos Santos? Eu receio que a nossa vida esteja ocupada demais, a nossa agenda esteja preenchida demais com as coisas deste mundo. E com coisas que nós escolhemos que muitas vezes não são necessárias, não são essenciais, se constituem futilidades. Que por causa disso, nós temos desprezado esse privilégio. Nós tenhamos, meus amados, deixado de orar e de ser perseverantes na nossa oração. Talvez uma análise do nosso tempo, de modo especial que gastamos em redes sociais, indiquem que temos usado e desperdiçado esse tempo com coisas fúteis, horríveis, e temos dedicado pouco tempo com Deus. E para que eu e vocês possamos nos alegrar na esperança, para que eu e vocês possamos ser perseverantes nas tribulações, nós precisamos, meus amados, gastar tempo em oração. Nós precisamos perseverar na oração. Os irmãos já perceberam que vivemos, no contexto pós-pandêmico, uma epidemia de doenças emocionais? Pessoas que não conseguem suportar-se diante da sociedade, vivem crises de agorafobia, se sentem pressionadas, se sentem oprimidas, se sentem incomodadas ao conviver com outras pessoas. Há aquelas que se sentem esmagadas com o peso de escolhas passadas, e o passado é tão presente na sua vida a tal ponto de sufocá-las, a tal ponto de tirar delas o controle do tempo presente. Há, meus amados, outros que estão tão preocupados no futuro e com o futuro, que submergem numa ansiedade sem limites e sem controle, e não conseguem então respirar e sentir as bênçãos do presente, porque são tomadas por um insuportável medo e por um insuportável pavor. Isso está muito presente na sociedade, isso está muito presente ao nosso redor. Há pessoas que vivem experiências assim mais ou menos intensas. Eu creio que mais do que nunca nós precisamos atentar para o que a Bíblia diz: busquem o altar do Senhor, na oração sejam perseverantes. Quando nós oramos, amados, quando nós oramos, nós aprendemos a descansar na esperança e nos alegrarmos nela. A oração muitas vezes não muda as circunstâncias, ela não traz respostas imediatas, mas certamente ela muda o nosso coração, ela muda o nosso semblante.
Diz-nos o livro de 1 Samuel que Ana, acompanhada do seu esposo, foi ao altar. E diante do altar, ela chorava amargurada. Ela não tinha filhos. Ela clamava perante a presença do Senhor. E para piorar a situação, o sacerdote a repreendeu quando ela orava, mexendo os lábios, dizendo: estás embriagada a esta hora da manhã. Onde ela buscou acolhimento, ela não teve acolhimento. Onde ela buscou ser reconhecida como uma filha de Deus, ela foi vista como uma filha de Belial. Mas ela perseverou na oração, apesar da incompreensão do sacerdote, apesar da insensibilidade do sacerdote, apesar de estar sozinha naquele momento. E diz-nos o texto que ao sair do templo, o seu semblante era diferente. Ela não havia engravidado ainda, ela não havia gestado ainda, ela não havia agasalhado o filho em suas mãos, ela não tinha ouvido o chorinho da criança, mas ela saiu do templo aliviada. Ela saiu de diante do altar do Senhor aliviada. Ela saiu alegre na esperança. Eu e vocês precisamos experimentar essa bênção. Eu e vocês precisamos ser perseverantes na oração, porque ela nos ajuda a descansarmos na esperança e nos alegrarmos nela. Salmo 62, versículo 8, não o lemos por acaso hoje. Confie em Deus em todo o tempo, derrame perante Ele o seu coração. Deus é o seu refúgio, dele vem a sua salvação. Meus amados, quando nós somos perseverantes na oração, nós somos sustentados também na tribulação. Um outro salmo que eu gosto muito é o Salmo 34. E se os irmãos lerem os primeiros 7 versículos, perceberão que é uma gradação na experiência do salmista diante do altar de Deus. Ele estava aflito. Notem o Salmo 34, o salmista estava aflito. Clamou este aflito, começa ele dizendo. E o que mais ele diz? E o Senhor o ouviu. E o Senhor ouviu e fez o quê? Livrou de todos os seus temores. Ser liberto dos temores já é uma benção indizível, maravilhosa, espetacular. Ser liberto dos temores já faz nos alegrar na esperança. Mas diz mais o salmista: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ah, meus amados, Deus tem bênçãos especiais para aqueles que esperam com paciência nele. O salmista diz que o Senhor colocou os seus pés sobre uma rocha, o Senhor firmou os seus pés sobre uma rocha, o Senhor lhe deu um novo cântico, um cântico de louvor ao nome de Deus. Diz mais o salmista que ele que antes era testemunho de derrota, testemunho de fracasso, testemunho de insucesso, testemunho de alguém que estava sendo submergido pelas dificuldades e pelos problemas, agora era um testemunho do poder de Deus. Muitos verão estas coisas, se alegrarão e confiarão no Senhor. No Salmo 62, o salmista diz que quando ele derramou o seu coração, quando ele confiou ao Senhor todos os seus problemas, ele teve a experiência de encontrar em Deus a sua salvação, a sua esperança, o seu refúgio e o seu poder. A Ana foi-lhe dado um filho, tal qual ela buscava da presença do Senhor. Quando nós oramos, nós também, meus queridos, nos adequamos à vontade de Deus, porque às vezes é isso que Ele espera, que nós nos adequemos e entreguemos aquela circunstância a Ele, para que Ele haja de acordo com a sua vontade santa e soberana. Nós nos adequamos à vontade do Senhor. Às vezes Ele faz com que não tomemos o cálice que parece estar sendo servido a nós, mas às vezes Ele nos ensina a tomar o cálice, sabendo que este é o cumprimento da vontade de Deus. Concluindo, meus amados, conheça a Deus, conheça as promessas de Deus, se aproprie da palavra, medite em quem Deus é, medite nas suas promessas de dia e de noite, e sendo um filho de Deus, alegre-se, alegre-se. Não espere que Deus mude as circunstâncias
para alegrar-se na presença do Senhor. Não espere que Deus transforme o seu contexto para alegrar-se na presença do Senhor. Não espere que as soluções sejam encontradas para alegrar-se na presença do Senhor. Alegre-se enquanto você espera. Regozijai-vos na esperança. Caso você enfrente a tribulação, caso ela ocorra, não entenda que isso é anormal. Não entenda que isso é falta do cuidado de Deus. Não entenda que isso está acontecendo por acaso. Não entenda que ela está acontecendo necessariamente por falhas suas ou pela ação do diabo. Se você é servo, serva, se você segue a Deus, se você tem sido fiel a Deus, mesmo assim enfrentando tribulações, entenda que as tribulações não são definitivas. Você não as enfrenta solitariamente. Deus está contigo, Deus não se aparta de você. Ainda que você faça a sua cama no mais profundo abismo, Deus estará lá presente. Ainda que você se detenha nos confins dos mares, Deus estará ali presente. Porque esse Deus em que eu e você cremos é um Deus onipresente. Saiba que a tribulação cumpre um propósito da parte de Deus. Talvez nesse tempo você não entenda, e talvez nem na eternidade Deus queira respondê-lo, porque Deus não explicou para Jó a razão dos seus sofrimentos. Deus simplesmente se apresentou como o grande eu sou. E quando ele se apresentou como o grande eu sou, cessaram as inquietações, cessaram as perguntas, cessaram os questionamentos. Ele simplesmente disse: o Senhor é muito maior do que eu imaginava. Eu te conhecia apenas fragmentadamente, parcialmente. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E diz ele: me arrependo e me abomino no pó e nas cinzas. Talvez naquele dia, diante dos nossos questionamentos, nós só tenhamos a dizer como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos na minha vida se frustrou, porque até mesmo as tribulações cumpriram o teu propósito. E quando perceber que apesar da sua fé, da sua consagração, quando apesar da sua dedicação a Deus, você está sendo tomado por aflições, elas estão querendo roubar a sua mente e o seu coração, elas estão querendo encobrir aos seus olhos quem é Deus e o cuidado de Deus em suas vidas. Dobre o joelho e ore. Dobre o joelho e ore, até que o seu semblante seja transformado. Contemplai-o, diz a palavra, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que Deus nos abençoe. Amém.